A tão falada blefaroplastia é a cirurgia que remove o excesso de pele das pálpebras superiores e inferiores, quando necessário. E além do excesso de pele, ela vai remover as bolsas de gordura também das pálpebras superiores e inferiores. A região dos olhos, quando a gente fala em face, né, a região dos olhos é a região que envelhece mais cedo. Porque a pele periocular, então a pele palpebral é uma pele muito fininha e ela é mais fina do que a pele do restante do rosto. Então, é o primeiro lugar onde, quando começa o processo de envelhecimento, é o primeiro lugar que as pessoas começam a notar, começam a se incomodar, vai passar uma maquiagem, começa a borrar, acorda de manhã com uma bolsa de gordura que parece que a pessoa está mais cansada do que realmente está. Blefaroplastia tem indicação técnica, não idade, porque pode uma pessoa de 40 anos ter excesso de pele e pode um paciente de 60 não ter. O olhar reflete muito quem a gente é e como que a gente está. E o olho é um órgão que eu acho, assim, sensacional. Então, unir essas duas coisas, porque eu sou oftalmologista antes de ser cirurgia plástica ocular. Sim. E ter este olhar, né, assim, ter esse conhecimento de que embaixo das pálpebras existe um olho, que a gente tem que estar atento à saúde ocular. Isso eu acho que é fundamental, sabe? Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Gabi. Hoje a gente vai falar sobre algo que vai muito além da estética, o nosso olhar. Ele fala antes mesmo da gente abrir a boca. Pode transmitir cansaço, tristeza ou até algo que a gente nem está sentindo de verdade. Em um mundo cada vez mais visual, onde reuniões são por vídeo, fotos são constantes e a imagem virou linguagem, não é à toa que a cirurgia das pálpebras se tornou a mais realizada no mundo. Mas por trás desse boom da blefaroplastia, existe um ponto essencial que muita gente ainda ignora. Não estamos falando só de beleza, estamos falando de saúde ocular. Quais são os riscos? Quem pode fazer? E como garantir um resultado bonito e seguro? Para esclarecer tudo isso, eu recebo hoje a oftalmologista e cirurgia plástica ocular, Bruna Heimer. Seja muito bem-vinda, doutora, à sala do Conversa com Gabi. Tudo bom? Um prazer te ter aqui. Prazer, viu? obrigada pelo convite. Doutora, pra gente começar então essa nossa entrevista, eu quero te perguntar, né, o que é exatamente a famosa blefaroplastia? A blefaroplastia, então, a tão falada blefaroplastia, é a cirurgia que remove o excesso de pele das pálpebras superiores e inferiores, quando necessário. E além do excesso de pele, ela vai remover as bolsas de gordura também das pálpebras superiores e inferiores. E ela virou um boom agora nos últimos anos, né, doutora? Cada vez mais procurada por mulheres, homens também estão procurando bastante, então sim. Doutora, por que essa cirurgia ela virou aí a cirurgia mais realizada do mundo hoje? Eu acho o seguinte, a região dos olhos, quando a gente fala em face, né, a região dos olhos é a região que envelhece mais cedo. Porque a pele periocular, então a pele palpebral é uma pele muito fininha e ela é mais fina do que a pele do restante do rosto. Então, é o primeiro lugar onde, quando começa o processo de envelhecimento, é o primeiro lugar que as pessoas começam a notar, começam a se incomodar e muitas vezes é o único lugar que está incomodando. Então o resto do rosto tá super legal, a pessoa tá super satisfeita, mas vai passar uma maquiagem e começa a borrar. Acorda de manhã com uma bolsa de gordura que parece que a pessoa tá mais cansada do que realmente está. Então eu acho que por isso ela se tornou tão popular nos últimos anos. E eu acho que é por conta disso. Eu acho que é uma região muito sensível que as pessoas olham muito e notam muito. Doutora, e quando a gente fala aí desse olhar cansado, né? O que está acontecendo ali de fato mesmo? Olha, muitas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. O excesso de pele por si só já confere um olhar cansado, porque a gente não consegue mais maquiar direito, a gente vai passar um delineador, ele borra, a gente vai passar um rímel, ele borra. Então só o excesso de pele já confere um olhar cansado. Quando nós temos as bolsas de gordura, também, porque aí parece que a pessoa tá cansada, a pessoa tá inchada, a pessoa tá triste e na verdade às vezes as pessoas não estão sentindo nada disso. Eu não tô sentindo nada disso, mas eu me olho no espelho e parece que eu estou assim. Então,
excesso de pele, excesso de bolsas de gordura e algumas vezes associado com tudo isso a gente tem também uma coisa que se chama ptose palpebral, que é quando o olho é um pouquinho mais baixinho do que ele deveria estar. E muitas vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo, acontecem concomitante. Então o paciente pode ter excesso de pele, excesso de bolsas de gordura e a ptose palpebral. E aí também a pessoa, eu tô cansada, parece que eu tô com o olhar baixinho, não sei o que tá acontecendo, é porque tem a ptose junto. E essa cirurgia, ela é só estética ou ela também pode ser funcional nesse caso da pessoa que tem já o olhar um pouco mais baixo? No caso, se a pessoa tem o olhar mais baixo, se ela tem uma ptose palpebral associada, ela é estética e funcional, porque aí, nesses casos, a gente consegue melhorar, inclusive, o campo visual daquele paciente. Doutora, e existe uma idade ideal aí para fazer essa cirurgia, né? Ou isso varia muito de caso para caso? Não existe idade. Isso é uma máxima, assim, que eu falo no consultório, que blefaroplastia tem indicação técnica, não idade. Porque pode uma pessoa de 40 anos ter excesso de pele e pode um paciente de 60 não ter, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação, entender o que está incomodando e quando houver indicação técnica, não há idade. Desde que a pessoa esteja incomodada com aquilo e tenha excesso, a cirurgia está indicada. O olhar, ele sempre foi uma coisa, assim, impactante para ti desde sempre? Por isso que tu buscou se especializar nisso? Eu não sei se eu te responderia que sim para essa pergunta. Na verdade, o caminho, ele foi se trilhando, assim. Meu pai é oftalmologista, então a medicina sempre foi, assim, uma coisa certa na minha vida. É, uma certeza. Mas dentro da medicina eu fui super aberta e quando chegou a hora de escolher, eu escolhi pela oftalmologia, provavelmente por influência em casa, né? Eu via então tudo como é que era a vida do pai, como é que era o dia a dia. E eu entrei na residência de oftalmologia sem saber que eu ia fazer plástico ocular. Até porque a área do meu pai é outra, é córnea. Mas aí, ao longo dos anos ali de residência, daí a gente vai se apaixonando, porque primeiro a gente se apaixona pela oftalmologia, e aí depois ali dentro da oftalmologia a gente vai vendo o que a gente gosta, como é que é o público, como é que são as cirurgias, os pós-operatórios, e aí a gente vai trilhando. Mas o olho e o olhar são muito importantes, né? Porque eu acho que isso é importante. O olhar reflete muito quem a gente é e como que a gente está. E o olho é um órgão que eu acho, assim, sensacional. Então, unir essas duas coisas, porque eu sou oftalmologista antes de ser cirurgia plástica ocular. Sim. E ter este olhar, né, assim, ter esse conhecimento de que embaixo das pálpebras existe um olho, que a gente tem que estar atento à saúde ocular, isso eu acho que é fundamental, sabe? Doutora, ainda falando da cirurgia, né? No consultório, as pacientes, elas estão pedindo, elas estão relatando mais esse pedido para a cirurgia porque elas sentem um incômodo estético ou pela parte funcional? Não, a grande maioria da blefaroplastia é desconforto estético. Mas é o que a gente estava falando antes, né? O desconforto estético, ele afeta tantas outras coisas na vida. Muito. Né? Autoestima, Exato, tudo, né, exato. doutora? É um combo, né? Até posicionamento no mercado hoje em dia, sabe? A gente vê muitas mulheres ali na faixa dos 40, 45 que estão num momento super importante das carreiras profissionais, né? E elas querem estar bem com aquilo, elas querem que o olhar, que o rosto reflita aquilo ali. Então, é estético, mas é que hoje eu consigo olhar a estética como uma coisa não fútil, né? Como uma qualidade de vida, assim, uma melhora na qualidade de vida da pessoa. Eu ia ainda te perguntar sobre isso. Existe essa diferença na procura entre homens e mulheres também? As mulheres ainda procuram mais, mas eu tenho visto que os homens também estão bem interessados. Mas os homens, eles são mais discretos, né? Então o homem, ele quer fazer a cirurgia, mas não conta pra ninguém. Eu não quero ficar com cara de operado, eu não quero parecer que eu fiz, né? Mas eles estão vindo e de variadas idades também. Às vezes eles vêm assim, trazidos pela mulher, pela esposa, mas às vezes não, né? E os jovens, assim, jovens que eu digo ali na faixa dos 40, e os mais idosos também, ali os de 70 também estão procurando, o que eu acho, assim, sensacional. O autocuidado está cada vez mais presente, o bem-estar, né? Exato, com certeza, com certeza. Doutora, e na prática, o que é feito durante a cirurgia? Então, a gente vai fazer o planejamento, né? Na consulta pré-operatória,
paciente vai me dizer o que está incomodando. E aí nós vamos decidir juntos se a gente vai mexer só na parte de cima, se a gente vai mexer em cima e embaixo, se tem uma ptose junto. Às vezes tem uma sobrancelha que tem uma queda que a gente também precisa operar junto para conseguir o resultado que a gente almeja. E aí, feito esse planejamento em consultório, lá no dia da cirurgia nós vamos fazer então as marcações, né? Ali técnica, com as medidas necessárias para que a gente deixe o paciente mais belo esteticamente, mais bonito como a gente quer, mas sempre tendo certeza de que a saúde ocular não vai ser afetada. Então a gente tem um limite do quanto de pele a gente pode tirar para que o olho não sofra, não fique com dificuldade de fechamento. Na pálpebra inferior também é super importante fazer essa avaliação para que o paciente não fique com uma retração palpebral. O que é isso? Quando a pálpebra fica puxada para baixo, que isso muito mais do que a questão estética, que é complicado, mas assim, tem coisas que podem causar doenças oculares pro resto da vida, né? Mas enfim, feito todo esse planejamento, o paciente é sedado, dorme, não vê nada, e aí a gente vai remover então aquele excesso de pele, a gente remove as bolsas de gordura, se tem a ptose associada, a gente vai fazer a parte da ptose mexendo no músculo, que é responsável pela elevação da pálpebra. Se tem a associação com o supercílio, então depois a gente vai fazer a cirurgia do supercílio. Termina com uma sutura. Os pacientes me perguntam bastante, tem corte? Sim, tem corte, é uma cirurgia. Tem corte, tem cicatriz, tem pontos, tem tudo isso. Mas o paciente, quando acordar, já tá com os pontinhos ali na pálpebra de cima, na pálpebra de baixo. Fica bem escondido aí, doutora. Eles ficam camuflados, né? É uma cicatriz que é muito estética, porque ela se confunde com as nossas linhas naturais, Entendi. com os nossos sulcos naturais. E é um procedimento longo? Ele precisa de internação? Como é que funciona? Não, a gente chama de cirurgia ambulatorial. Então, o paciente faz em bloco cirúrgico, mas depois o procedimento dura em torno de uma hora e meia, dependendo, né, do paciente. E depois ele fica mais ou menos esse mesmo tempo na sala de recuperação, fazendo bastante gelo, porque ali nos primeiros dias o gelo é essencial. Mas assim, depois desse período ali de mais uma hora e meia na sala de recuperação, ele já vai para casa, né? E aí ele segue os cuidados em casa. É bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Doutora, a blefaro, ela só envolve a retirada de pele. Tu disse que não, que ainda tem a possibilidade de erguer um pouquinho mais, né? E como é que funciona isso na cirurgia em si? Então, na verdade, eu sempre digo pro paciente que essa parte... bom, a pele é aquele excesso de pele que a gente vê mesmo. É aquele que a gente pega com a mão e tá sobrando. É aquele que quando a gente passa a maquiagem borra. E as bolsas de gordura na pálpebra de cima são aquelas bolinhas, assim, que a gente tem no cantinho de dentro, que às vezes ficam bem proeminentes. E na pálpebra de baixo são 3 bolsas de gordura. Então, são aqueles bolsões que às vezes as pessoas têm embaixo dos olhos, que é o que a gente estava falando antes, que parece que a pessoa tá super cansada e não tá. Juliana Paz, na época que tinha, no começo dela, ficava assim, né? Muito marcado, né? Aquele olhar cansado que não tá refletindo a pessoa. A parte da ptose, ela é feita durante o procedimento. Para o paciente, não agrega nenhum cuidado extra no pós-operatório e não agrega muito tempo cirúrgico a mais, tá? Mas aí são técnicas que a gente tem, não existe uma técnica só, mas basicamente a gente vai mexer daí no músculo que levanta a pálpebra superior. Então a blefaroplastia vai remover pele e bolsas de gordura, e a correção da ptose palpebral a gente vai direto no músculo levantador da pálpebra superior e músculo de Miller, então são coisas bem técnicas, que são os músculos responsáveis pela abertura ocular. E aí nós vamos mexer nesses músculos, que na blefaroplastia a gente não mexe, porque elas podem andar juntas, mas uma coisa é diferente da outra. Doutora, e dá pra fazer só na pálpebra superior ou também na pálpebra inferior, tudo no mesmo dia? Sim, dá pra fazer tudo no mesmo dia. Dá pra fazer, se o paciente tem indicação, a gente faz pálpebra superior, pálpebra inferior, correção da ptose e o supercílio tudo no mesmo dia. Mas aí demora um pouquinho mais, né? Uma hora e meia. Aí demora um pouquinho mais. Mas assim, as cirurgias, elas vão variar de 45 minutos a 1h45, mais ou menos, tá? Dependendo se é só superior, se é inferior, se tem ptose, se não tem, tá? Mas assim, o tempo que o paciente gasta, né, no hospital, ele é maior porque, óbvio, tem que chegar antes, vai ficar na sala de recuperação depois, até ficar bem acordadinho. Então, o todo vai ali um turno, né? Mas de procedimento, de sedação, de anestesia,
em torno disso que a gente conversou. 45 minutos a 1h45, mais ou menos. Doutora, e quanto tempo leva para ver o resultado final? Depois de ter feito já a cirurgia, a gente fica um pouquinho inchada, com certeza, né? E quanto tempo demora para ver, assim, o olhar já 100%? Assim, 100% é assim que vai ficar 6 meses, tá? Mas depois de 15 dias a gente já nota muita diferença, porque, lógico, nos primeiros dias fica roxo, fica inchadinho, tem os pontos, né? No momento que nós tiramos os pontos no consultório, já tá liberado maquiagem e obrigatório o protetor solar para que a cicatriz fique o mais estética, o mais invisível possível, né? Esse protetor solar pode ser com cor. Então, a partir do 12º dia, que é quando a gente retira os pontos, a gente já consegue aproveitar o resultado. Mas, claro, a cicatriz ela ainda está se construindo, né? Os edemas ainda estão presentes, ainda vai ter algum hematoma. O final, assim, olha, é assim que vai ficar 6 meses. E os hematomas, eles saem com quanto tempo, assim? Depende da extensão dos hematomas, mas em torno de 10 a 15 dias. Doutora, e quais são os principais riscos, né, quando a cirurgia não é bem indicada ou também executada no paciente? Bom, se a cirurgia não é bem planejada e bem executada, o maior risco é remover em excesso, tá? E aí a remoção em excesso, sim, acarreta doenças oculares muito complicadas e que às vezes a gente não consegue resolver pro resto da vida. Porque se a gente remove muito, a pessoa não consegue mais fechar os olhos, não consegue piscar. Fica com uma retração, então aquela córnea, aquele olho fica com exposição, então pode ter lacrimejamento, doenças de córnea, úlceras de córnea, né? Olho vermelho. Isso eu tô falando não só da parte estética, né? No transoperatório, um risco que a gente tem, como é uma região muito vascularizada, é um risco eventual de sangramento. Então, a gente não pode banalizar nunca a blefaroplastia. Apesar dela estar muito popular, todo mundo querer fazer, eu gosto de deixar bem claro que é um procedimento cirúrgico. É uma região que tem muito vaso sanguíneo, então a gente precisa, sim, estar bem de saúde, né? A gente precisa ter todo o cuidado ali no transoperatório, porque a gente está mexendo numa região delicada e que se tem um sangramento, lógico que a gente sabe manejar, mas é perigoso, né? Pode acontecer outras coisas, é uma né? Potencial complicação. Então, tem que ser feito por pessoas, por médicos, por profissionais experientes e que saibam manejar aquela complicação no transoperatório, então durante a cirurgia, e eventualmente no pós-operatório também. Pode sangrar no pós-operatório, né? Pode abrir os pontos no pós-operatório, então a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, é um procedimento simples, eu sempre respondo assim, depende. Quanto tempo a gente estudou para conseguir parecer com que isso fique simples, né? O que eu acho que só não pode banalizar. Com certeza. O paciente tem que entender que é um procedimento e exige cuidados. Vida, assim, para trabalhar, em torno de 5 a 7 dias. Mas, assim, exercício físico eu peço um pouco mais, em torno de 15 a 20. Pegar sol, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa exposição solar. Então, é um processo. Doutora, e que pacientes, né? O que os pacientes precisam observar antes de decidir fazer, né? Essa operação que precisa de muitos cuidados. Se eles estão preparados para passar pelo processo. Eu acho que isso é essencial. Quero fazer um procedimento, estou preparado para passar pelo processo. Não é no dia que vai ficar bem. Existe o processo. Então, eu digo, a minha parte eu fiz, mas o pós-operatório é de responsabilidade do paciente e ele faz toda a diferença, no resultado. E a pessoa estar bem também com a parte, não só os cuidados assim, físicos, eu acho que é importante o paciente entender esse processo, porque senão aquilo gera ansiedade, aquilo gera até uma decepção, mas eu achei que eu não ia ficar roxa, mas eu achei que com 3 dias eu não ia estar inchado. Daí a pessoa fica triste, né? Então acho que isso também é super importante, assim, quero fazer, quero. Tenho tempo, tenho disponibilidade para fazer os cuidados? Tenho. Então tá bom. E existe algum alerta vermelho, assim, que o paciente precisa evitar? Depois? Isso. É isso. O alerta vermelho é não seguir os cuidados pós-operatórios. É sair da cirurgia e não fazer gelo. É sair da cirurgia e tomar sol. Precisa fazer algum tipo de massagem?
Não, a princípio não. A princípio não. É basicamente gelo, colírio dentro dos olhos, uma pomadinha nos pontos e um repouso relativo. Não precisa ficar deitado, mas assim, não pode ir pra academia, não pode fazer exercício físico mais vigoroso, não pode carregar peso, não vai fazer uma faxina na casa no dia que operou. Repouso relativo, pode. Celular, livro, televisão, pode ir lá esquentar uma comida no micro-ondas, né? Não vai ficar cozinhando, não vai, sabe? Assim, moderação, sabe? Doutora, e não afeta nem um pouco da visão logo depois que sai da cirurgia? Ah, nos primeiros dias sim, tá? Ali nos primeiros 2 a 3 dias, como é uma região que fica muito mexida, então a gente fica com um pouco de inchaço, pinga muito colírio, usa uma pomadinha que é oleosa e acaba caindo dentro dos olhos. Ali nos 2, 3 primeiros dias a visão pode ficar um pouquinho atrapalhada. Doutora, e qual que é o limite entre estética e a saúde, né, quando a gente fala da blefaroplastia? O limite é esse, é ter o cuidado de saber que o nosso limite estético é onde começa a segurança ocular. Então, ficou um pouquinho de pele. Bom, se eu precisar deixar um pouquinho de pele para que o teu olho se mantenha saudável, eu vou deixar um pouquinho de pele. Então, acho que essa é a grande questão, né? Saber que o nosso limite estético é o momento que começa a segurança ocular. Com certeza. E para quem está assistindo e ficou interessado no teu serviço, quais os outros tratamentos que também vocês oferecem na clínica, doutora? Bom, a nossa clínica é uma clínica de oftalmologia, né? Então, lá na clínica a gente atende de 0 a 100 anos, porque nós temos especialistas em oftalmopediatria, especialistas em retina, catarata, cirurgia refrativa, revisão de óculos, né? Tudo isso. E eu, que sou especialista em plástico ocular e vias lacrimais, então além da blefaroplastia, eu faço todas as doenças também de pálpebra não estéticas e de vias lacrimais, tá? Além de toxina botulínica, laser de CO2 para rejuvenescimento da pele associada à blefaroplastia. Então, qualquer coisa que seja de pálpebra e via lacrimal, seja estética ou não, é a minha área. Doutora, e para quem quer dar aí o primeiro passo com segurança, né? Onde que pode, então, te encontrar? Como é que funciona essa avaliação inicial? Então, a Clínica Vista Oftalmologia marca uma consulta comigo. O telefone da clínica, dou o telefone da clínica. Pode, o Instagram, se tiver também, meu né? Instagram é @doutorabrunahimer.oftalmo. Clínica Vista Oftalmologia, agenda uma consulta. É super comum que os pacientes, às vezes os pacientes não moram em Porto Alegre e querem agendar uma consulta. A consulta pode ser online, por uma primeira conversa, pra gente conversar sobre tudo que tá incomodando. Tirar dúvidas, totais. Explicar sobre a cirurgia, definir datas, exames pré-operatórios. E dependendo da distância que o paciente mora, o paciente já vem numa vez só para consulta presencial e cirurgia no mesmo momento. Então também tem essa opção de fazer essa consulta online. Entrando no Instagram, consegue todas as informações, ver antes e depois, que a gente gosta de ver antes e depois, né? Tem bastante material sobre cirurgia antes e depois, avaliações, tem realmente um material bem rico no Instagram. Tem algum caso que te marcou, doutora? Nossa, temos muitos casos que me marcaram. Vamos ver, ultimamente, um caso que me marcou foi uma paciente que se separou recentemente e foi me procurar e disse: doutora, eu tava há muito tempo, olha que interessante que ela me disse, eu tava há muito tempo com os olhos fechados pra mim. E agora, finalmente, porque na verdade foi assim, ela operou e aí ela se separou. Foi o contrário. Foi o contrário. Ela veio muito triste na primeira consulta e tal, contou, né, que o marido estava doente, que ela já estava cuidando dele há um tempo e tal. E aí optou por se separar depois da cirurgia, mas me chamou a atenção que depois que nós operamos, ela disse assim: eu estava fechada, com os olhos fechados para mim. E foi uma metáfora que ela usou, porque nós abrimos o olhar dela. Ela disse: abrir o meu olhar foi o que precisou para eu olhar para mim e olhar para minha vida. Eu sou jovem, uma paciente de 45 anos. E assim, que bonito, foi né? Muito legal, porque é o que eu digo, a estética, ela tá muito linkada com a qualidade de vida, né? A gente começou esse programa falando aí sobre estética, né? Mas a gente termina falando sobre algo muito maior, que é o cuidado. Doutora, muito obrigada por estar junto aqui com a gente, por esse olhar que não é só para beleza, é a proteção, é a função, é a qualidade de vida, e que também, né, é importante aí pra gente ver as emoções dos outros, né? Entender o quanto isso é importante.
E muito obrigada, então, pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E vocês aí do outro lado da telinha, fiquem com a gente. Se você quiser rever esse conteúdo, vai lá no início, vamos ver tudo mais uma vez. A gente se encontra, então, no próximo Conversa com Gabi. Eu te espero. Até lá! O YouChannel tem uma programação feita para você, com informação, entretenimento e muita inspiração. Descubra o universo das tendências com Trend Parade, direto das principais semanas de moda do mundo, com Giovanna Bigowski e Bianca Lopes. Nos bastidores dos concursos de beleza, viva a emoção da competição em Behind the Crown, a primeira série brasileira que mistura documentário e reality show. No Miss Pod, Cris Bart e Carlos Totti recebem misses e convidados especiais em conversas emocionantes, reveladoras e cheias de boas histórias. Fique por dentro das novidades com o Giro de Notícias e o News, apresentado por Gabi Torbes, trazendo moda, beleza, celebridades e empreendedorismo e eventos nacionais e internacionais. Viaje com Cris Bart no Embarque Nessa, explorando cidades, gastronomia, cultura, lojas e experiências autênticas pelo Brasil e pelo mundo. No Conversa com Gabi, entrevistas com personalidades que inspiram, emocionam e fazem a diferença. Para quem ama beleza, Thaís Dias apresenta o Beauty Lovers, com dicas práticas de skincare, maquiagem, cabelos e estilo. A música também tem espaço com o You Musical, trazendo toda semana shows e performances marcantes. As grandes histórias estão no You Cine, com filmes que emocionam, divertem e inspiram. Documentários que transformam o olhar do público estão em Retratos do Mundo, conectando você a outras culturas, vidas e histórias reais. E a diversidade de séries e tramas te esperam em temporada aberta, com aventuras e emoções para todos os estilos. Tudo isso em um só lugar. YouChannel, o canal número 1 da plataforma Inova TV. YouChannel, conteúdos que conectam você.